Turma, estamos aqui com o Igor Cabral, que ele é um cliente da Marcha, meu amigo também, pessoal aqui de Umuarama, Paraná. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre marketing, sobre direito. O Igor, ele é advogado, então ele vai contar um pouco da sua jornada de negócios e como que foi este momento agora junto conosco, fazendo tráfego e tudo mais. Então, pra gente começar, Igor, fala um pouco pra nós quem que é você e o que que você faz. Perfeito, Jonas, vamos lá. Pessoal, muito prazer, meu nome é Igor Oliveira Cabral, eu sou advogado. O meu efetivo registro perante a OAB foi em 23 de julho de 2023, portanto, fazem basicamente aí só 2 anos. Antes de ingressar como efetivo advogado, eu trabalhei na Defensoria Pública da União e trabalhei também no Ministério Público Federal. Logo após isso, já no 5º ano do curso de Direito, 5º e último ano, passei na OAB e já comecei a exercer praticamente como um advogado, mas naquela de assinar com o token dos outros, né? Basicamente é isso. Muito bem, muito bem. E o o Igor, até voltando pro passado, assim, por que você escolheu ser advogado, fazer direito? Então, eu tenho um tio-avô que ele sempre me criou como filho, irmão da minha avó paterna, e ele é advogado, ele é consolidado aqui em Umuarama. O irmão do meu pai também é advogado. Nós somos em 20 formados na família em direito. Nem todos advogados, nisso tem juiz, tem promotor, tem agora uma advogada que recém passou no concurso da Força Aérea Brasileira e assumiu em Brasília. Então, eu já sou a 3ª geração da família. Um dos motivos foi esse, porque efetivamente tive um contato muito direto durante toda a minha vida com a advocacia privada. Seus pais, você fala parte da família, mas os seus pais não são advogados? Não, o meu pai é empresário e minha mãe é professora. Boa, boa. Então o que te motivou basicamente foi o seu tio. Exato. Que foi a grande inspiração para você. Sem sombra de dúvida. Legal, muito bom. E você está com quantos anos já de formação? De formação eu me formei em 2022. 2022. 3 anos. Recente. Recente, bem recente. E assim que você se formou, como que foi essa jornada aí até o momento? Eu ouvia no 5º ano de faculdade, né, dos professores dizendo que o problema do advogado, na verdade, é o 6º ano. Porque é no 6º ano que ele sai da faculdade e ele se depara com um mercado de trabalho que é completamente fechado. Porque as pessoas, os potenciais clientes, eles não querem contratar um advogado recém-formado, isso é uma realidade, e não é por ausência de competência desse advogado. E também não é por falta de vontade de trabalhar, é porque as pessoas efetivamente não confiam uma causa que vai mudar a vida dela na mão de um recém-formado por falta de conhecimento prático. E sem sombra de dúvida, assim como numa infinidade de profissões, na advocacia o conhecimento prático destoa muito, foge demais do teórico. Por isso eu costumo dizer que advogado que sabe tão somente da lei morre pobre. A realidade é essa. E aí, você enfrentou essa realidade. O que você fez na hora que você se formou? O que foi a primeira ação, assim, que... Pô, esse aqui vai ser o caminho que eu passei na OAB ainda no 1º semestre do meu 5º ano de faculdade. Então, o 2º semestre eu já tirei o pé completamente da faculdade, porque eu já tinha notas boas, já tinha passado, eu era líder de turma. E, além disso, eu já tinha ali o meu pé no 6º ano de Direito, que tão somente era eu fazer inscrição na OAB, efetivamente, porque passado nas 2 fases já havia passado. Então, eu comecei a trabalhar num escritório de direito previdenciário. Eu acabei comprando esse escritório depois. Eu lembro que na época eu tinha dado R$100 mil de entrada e os outros R$100 mil era para eu pagar num período de 12 meses. Não importa se eu pagasse uma parcela mensal ou se eu desse os R$100 mil ao findar dos 12 meses. Só que essa advogada, que era a dona do escritório, ela sofria de circunstâncias psiquiátricas e tal, e ela acabou voltando. Inclusive eu aposentei ela por conta dessas circunstâncias psiquiátricas, e ela acabou voltando atrás num contrato com firma reconhecida e tudo. Eu tão somente peguei o meu dinheiro de volta e fui trabalhar sozinho. Então você, por um momento, você trabalhou em um escritório por quanto tempo? Olha, que eu trabalhei no escritório até eu efetivamente comprar ele foi cerca de uns 7, 8 meses. Aproximadamente 7 isso. ou 8 meses. Exato. E você sempre teve esse desejo de empreender? Sempre, justamente por conta do que eu vejo. O que acontece? O meu tio-avô, que eu disse para você que foi a minha inspiração, ele tem hoje em torno de 72 anos de idade. Ele é muito bem sucedido, ele tem casa própria, casas próprias,
várias casas de aluguel, tem terreno, tem carros próprios, só que eu percebo que ele é muito preso no operacional. E qual que é o operacional do direito? É ou ele estar numa sala sozinho, escrevendo ou lendo. E isso aos 72 anos de idade. Por óbvio, eu admiro a carreira que ele trilhou, né? São momentos totalmente diferentes que a gente vive, mas apesar de admirar, a vida dele estava longe de ser o que eu queria para mim. Entendeu? Então, alinhar empreendedorismo e advocacia sempre foi o meu objetivo. E foi tudo muito rápido, né? Muito. Então, 6 meses, 7 meses, você já montou um escritório? Muito. Muito rápido. Parabéns por isso. Porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu tenho 26 hoje, trabalho a exata metade da minha vida. Eu comecei trabalhando como garçom, limpando mesas e servindo os clientes, refrigerante, coisas do gênero. Logo em seguida, eu trabalhei na eCenter, uma loja daqui de Umuarama, que vende celulares, capinha, película de celular, coisas do gênero. Não são eletrônicos em gerais. É mais voltados a celular, a iPad, MacBook, coisas do gênero. E eu trabalhei lá e nesse momento foi um start muito interessante, porque o meu avô, uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, sempre me dizia que o dia que eu soubesse convencer uma criança de 6 anos de idade e um senhor de 70, eu me tornaria rico. E o convencer, na verdade, que ele estava querendo dizer, acredito eu, ele já não está mais entre nós, infelizmente, mas acredito eu que seja o poder de persuadir. Ou seja, de você chegar no objetivo que você quer, fazendo com que a pessoa tome as ações que você quer que ela tome, sem dizer o seu objetivo por trás disso. Que nada mais é do que vender. Então, nesse exato momento, foi quando eu entendi a proporção de tudo e efetivamente coloquei energia e todas as minhas fichas nisso. Eu não tenho e nunca tive plano B. Boa. É exatamente isso. Boa. Muito bem. E aí você montou então o seu escritório, foi no ano de 2023? 23, exato. 2023. Legal. Onde que era o seu? Era perto na Avenida Maringá. E tinha quantos metros? Você contratou já pessoas? Como é que foi esse Não começo? tinha condição de nada, cara. E, efetivamente foi no peito e na coragem, né? Quantos metros? Era uma salinha talvez de 20 metros quadrados, não tinha secretária, não tinha nada. Tinha um computador que em muitos momentos travava no meio das petições, isso me deixava bravo pra caramba. E na época, ainda com o conhecimento prático que eu havia adquirido, no escritório de direito previdenciário que eu comentei antes, eu trabalhava com o direito previdenciário, e o direito previdenciário em si, por regra, são ações que, imagina que é uma torneira, essa torneira nunca vai jorrar dinheiro, mas sempre pinga. Então eu tinha ali uma remuneração suficiente para poder pagar o aluguel, as contas básicas ali, mas nada além disso. Nada além disso, sem sombra de dúvida. Porque a demanda era pequena, eu não era conhecido, eu não tinha circunstâncias para fazer acontecer, e foi quando eu comecei no tráfego por minha conta. Com R$500, comecei a investir em tráfego, também relacionado ao direito privado, principalmente voltado ao auxílio acidente. 2023 ainda? Exato. Boa. Que basicamente é quando a pessoa tem as lesões dela consolidadas ali, mas permaneceram sequelas. Em razão disso, ela recebe uma porcentagem ali por conta dessas sequelas que inviabilizam parcialmente ela no exercício da função dela. Ela teve uma redução da capacidade laboral. Por conta disso, ela recebe o auxílio acidente e eu tinha uma porcentagem daquele recebimento dela por um determinado período. Deu errado. O meu conhecimento do tráfego não dá para nem dizer que era superficial, eu efetivamente não sabia. Comecei assim de supetão e deu muito errado. E aí logo após fui prosseguindo, estudando. Perdeu dinheiro então, você colocava dinheiro no tráfego? Não tinha nem o retorno suficiente para liquidar aquilo que eu pagava, que eu investia, né? E fui estudando, até que um dia eu vi o Flávio Augusto dizendo uma frase: me mostre um vendedor que estuda tanto quanto um cientista que eu te mostro um milionário. Arrepio de falar. E aí nesse momento eu falei, não, eu preciso vender. Um contrato, o pessoal do direito, acho que hoje não tem mais problema falar isso, porque até o Nelson Williams se posiciona nesse sentido, né? E o alcance dele, por óbvio, ainda é maior do que o meu. A OAB é muito arcaica em relação à propaganda.
A advocacia não pode ser uma atividade mercantilizada. Então, as suas formas de propaganda, de tráfego pago ainda são muito enrustidas, assim, sabe? Muito arcaicas mesmo. O código de ética, ele veda várias coisas que você não pode mercantilizar a profissão. Então, você tem uma propaganda que deve ter tão somente caráter informativo e não pode ter caráter de capitalizar clientes, sob pena de configurar o que chama de captação predatória. E aí dentro disso tem as infrações, né, que se comete e, por consequência, as penalidades que você sofre. Suspensão, cassação, entendeu? Sim. E por isso você tem que ter uma empresa ali que entende efetivamente dessa parte do tráfego para você não cometer erros, principalmente relacionados aos criativos, aos roteiros de criativo. Fazer o chamado final para a pessoa efetivamente entrar em contato com você, para que você consiga futuramente, né, converter aquela lead fria em quente. Boa. E aí você não sabia fazer, então, você foi estudar como desenvolver ainda em 2023, como desenvolver criativos, comunicações e tráfego. Foi isso que você foi Exatamente. Boa. Só que ainda me faltava muito tempo, porque eu fazia pós-graduação, já fiz 3 pós-graduações, estou terminando o meu 2º mestrado agora. E se de alguma coisa servir para vocês, colegas advogados, talvez tenha sido a maior perda de tempo da minha vida. O cliente não quer saber se você tem mestrado, se você tem doutorado, o cliente quer saber os seus resultados. Se você efetivamente tem competência para ganhar aquela situação dele e mudar a vida dele, obviamente, para melhor. Então eu perdi muito, apesar de ter uma trajetória muito pequena, eu concluo assim que eu perdi pelo menos 50% dessa trajetória nas quebradas de cabeça. Mas que foram necessárias, né? Que fizeram eu abrir os olhos para um outro horizonte e enxergar um escritório como uma empresa comum, que tem folha de pagamento, que tem contas de aluguel, de água, de energia, que eu preciso capacitar pessoas para estar ali dentro. Hoje eu enfrento o mesmo problema, por exemplo, em relação a vendas, para ter um SDR, um closer, para ter todas essas situações, mas está indo tudo muito bem. E isso que você comentou representa o ano de 2023. Exato. O ano de 2024, como que foi? No ano de 2024, eu tinha iniciado com uma empresa de Brasília, e essa empresa, de acordo com toda a estruturação digital deles ali, eles eram especialistas em tráfego jurídico. Então, ele já trabalhava para outros advogados, e no perfil do Instagram dessa empresa tinham, né, vários escritórios de advocacia que possuem renome. Dentre esses escritórios, por exemplo, posso citar o escritório do Nelson Williams, Tosini Freire, que é o escritório que representa a Meta em geral, então Facebook, Instagram e WhatsApp. Esse Tosini Freire tem cerca de 1.000 advogados associados, então eu acabei dando uma credibilidade maior para o cara. E os investimentos iniciais no tráfego propriamente dito foram de R$1.000, e por 8 meses nós não obtivemos retorno também. Essa ainda eu consegui sair no famoso 0 a 0, né? As despesas foram pagas pelo suposto lucro, pelo faturamento. Mas não tivemos lucro também. Então, ao longo do ano de 2024, obviamente, você cresceu, acredito. Sim. Mas por consequência de indicações da sua rede de relacionamento que morava. Perfeito. Eu sempre me preocupei com isso. Não existe outra forma de você pensar se não concluir que você é a média das 5 pessoas que você anda. Inclusive, para mim é um prazer ser amigo teu. Você tem muito conhecimento, você tem muito a agregar na minha vida. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre procurei alinhar. Por conta desse aspecto de ser a 3ª geração da família, obviamente eu preciso usar isso de uma forma de copy, em meu favor. Então eu sempre me apresento dessa forma a um possível cliente. E isso fez com que o escritório físico crescesse. Mas um escritório físico aqui em Umuarama, uma cidade de 120, 130 mil habitantes, a partir do momento que você rompe limites geográficos e você, por exemplo, passa para uma cidade que é a 300 quilômetros daqui, você já não é ninguém. Chegou em São Paulo capital, rasgando o verbo, você é um bosta. E aí você precisa de um branding ali para criar uma autoridade digital, e até o momento, antes de eu contratar a Marcha, eu não tinha esse conhecimento puro. Tanto que depois eu te mostro aqui, eu passei a efetivamente estudar sobre essas circunstâncias esse ano, porque eu fui estimulado a isso. E nenhum advogado é.
Não tem nenhuma matéria em nenhuma grade curricular das faculdades de todo o Brasil que vai comentar sobre essa circunstância. E o direito digital, ele foi muito impulsionado na era da pandemia, 2020 em diante. Ou seja, nós estamos falando de um mercado nacional que abriu há 5 anos. Significa que, no mesmo sentido, na mesma linha de raciocínio, independente da área que você encontre, que você atue, que você tenha conhecimento, vai ser um oceano azul. Entendeu? E foi por isso que eu martelei mais uma vez naqueles nichos de lá de trás que haviam dado errado, principalmente invasão de rede social, que é quando a conta do cliente foi hackeada ou desabilitada, seja essa conta do YouTube, do WhatsApp, do Instagram ou do Facebook. E isso me rende hoje, mensalmente, nós temos uma média desse ano de cerca de 140 contratos mês. Né? É algo efetivamente muito bom. Com um tráfego que hoje está em R$4.000. E você é focado hoje neste nicho, neste segmento? Nós temos 4 nichos de efetivo foco. Né? Invasão de rede social, que eu acabei de comentar e trouxe uma métrica superficial. Defesa relacionada à CNH, principalmente em aspectos de cassação e suspensão de CNH. Redução de contrato de financiamento de veículo com cláusula de busca e apreensão, né, que é quando o carro é dado a título de alienação fiduciária, ou seja, a grosso modo, se eu não pagar, o meu bem paga o que vocês estão querendo receber. É quando você dá o seu carro efetivamente como garantia do cumprimento de uma obrigação, que no caso é pagar. Essas 3 são as principais que a gente efetivamente investe energia, e recentemente, há uns 4 meses, a gente está trabalhando com auxílio assistente novamente, também está tendo um bom retorno. Boa. Igor, então vamos agora pro ano de 2025. E eu queria te perguntar, cara. Aí é estouro. Eu sei bem. O que te motivou e confiou, né, em nós da Marcha para você iniciar esses trabalhos conosco? O difícil é começar a responder essa pergunta. Porque, eu tenho alguns princípios comigo que, em primeiro aspecto, toda derrota é temporária. Só vira fracasso se você permitir que vire. E, no mesmo norte, todo problema tem o tamanho que você mensura que ele tem. Um problemão, de acordo com a sua cabeça, pode virar um probleminha. E tudo isso que eu havia enfrentado, eu enfrentei como um probleminha. E nesse mesmo sentido de eu não querer ser fracassado, encarar aquilo como uma derrota temporária, eu queria fazer com que essa circunstância se tornasse uma vitória para mim no futuro. E então eu procurei uma empresa que eu pudesse efetivamente confiar. Porque, como eu te disse, eu nunca tive e não tenho plano B. Ou eu vou dar certo na advocacia, e graças a Deus já dei, ou eu ia morrer tentando. Não ia ter outra forma, é o que eu amo. Então eu já acompanhava o seu crescimento, sinceramente, o seu crescimento pessoal, e consequentemente comecei a entender sobre o propósito da sua empresa. E o que me chamou muito a atenção foi a cultura da sua empresa. E nesse momento eu vi que se compatibilizava em 100% com a cultura que eu prego no escritório, que eu faço com que se mantenha ali dentro. Então eu decidi começar a investir com vocês. Nós começamos mais uma vez nessa questão de invasão de rede social. Eu me recordo que nós começamos com R$1.000. Com R$1.000 nós fizemos honorários iniciais suficientes para pagar o ano inteiro. Nossa. De tráfego, né? Então, cara, arrepia dizer. Porque, como eu já havia dito, o problema principal do advogado recém-formado não é a falta de competência. Hoje, eu tenho... Não dá para comparar minha condição financeira hoje do que quando eu comecei. Mas eu não sou mais inteligente do que quando eu comecei. Eu tão somente soube aplicar o que eu sei no momento correto. E quando você sabe uma coisa e não aplica ela, você é pior do que o cara que não sabe. Você está 3 passos atrás dele. Porque ele pode muito rápido aprender e aplicar ainda antes de você. Conhecimento que não é utilizado não vale de nada. Conhecimento e malícia é quem tem usa.
Então, eu comecei com vocês, já tive esse retorno. Você começou conosco? Rapaz, no mês de fevereiro. Fevereiro. Já com uma estrutura melhor, né? Por conta do que o físico havia me dado de retorno. E comecei no mês de fevereiro e foi onde tudo aconteceu. Já com 2 pessoas para fazerem atendimentos, né? Eu e mais um no operacional. Isso no começo. Então eu tinha... Você quer entrar em contexto jurídico aqui ou não? Vamos entrar, pensa só. Tem advogados agora assistindo. E, cara, eles querem entender exatamente o que aconteceu, como que era seu sentimento, na hora que você começou a investir os primeiros reais em tráfego, o que acontecia, o que fez você ter os resultados que hoje você está tendo. Tá. Eu não vou omitir nem mentir em nenhum ponto. A situação é o seguinte, eu tinha medo. Mas em uma conversa com o meu pai, ele me disse assim, Igor, você não tem um porco para dar água. E efetivamente era verdade. Eu não tenho filho, não tenho um cachorro, minhas obrigações são relacionadas ao escritório, ao meu carro atual. Comprei imóveis depois e tal, mas não tenho obrigações perante eles. E eu não tinha uma razão de não entrar, né? Até porque se você está preocupado efetivamente com um investimento de 3, 4 mil reais por mês, no mínimo significa que a sua advocacia está muito longe de ser lucrativa. Isso é uma realidade. A partir do momento que você enxerga a realidade e é duro consigo, a vida ela começa a ser muito mais fácil do que atualmente ela está sendo. Então, eu comecei nisso efetivamente com medo, coloquei muita energia, eu ainda trabalho cerca de 10, 12 horas por dia. É cansativo, mas é muito gratificante, é o que me mantém vivo. Eu comentei que desde os 13 anos eu trabalho e eu nunca tirei férias na minha vida. Nunca. As primeiras férias serão esse ano agora. Que eu vou pausar, eu vou efetivamente desligar e esquecer o que é poder judiciário por 20 dias. Muito bem. Primeiro mês de março, então. Agora vamos falar um pouco sobre números. Tá. Você investiu R$1.000. Exato. No nicho de... Invasão de rede social. Invasão de rede social, legal. Qual foi o seu retorno? Tá. O que acontece? No direito você tem retorno de honorários iniciais, que são honorários que o cliente te paga no momento de fechamento do contrato, né? E tem honorários sucumbenciais, que os honorários sucumbenciais basicamente é o pagamento que você recebe uma porcentagem sobre o que o cliente recebeu em razão de você ter ganhado para o cliente. Porque você está exercendo o direito de um terceiro. Você está representando o direito de um terceiro. E para isso você cobra. Só que para você cobrar, o cliente tem que ter esse direito concretizado, ou seja, receber. Entendeu? Então, a título de honorários iniciais, nesse primeiro mês, nós já conseguimos ali na casa dos R$8.000. Só que os honorários sucumbenciais dessa circunstância de invasão de rede social são muito rápidos. São assustadoramente rápidos. Depois, quando a gente chegar mais por esse final, eu vou comentar sobre métricas efetivas e vou mostrar aqui, inclusive, se for necessário. Então, ali em coisa de 3, 4 meses, já está caindo muito a título de honorários iniciais. E o aspecto muito importante sobre essa campanha em específico, e isso para você, colega advogado, é muito interessante você estudar antes de ingressar em qualquer coisa. Inclusive, pode conversar com o pessoal da Marcha, que eles têm ótimas ideias, inclusive, que nós já validamos no escritório. É o aspecto de que você consegue de forma muito fácil dar vazão nessas ações. Porque o problema inicialmente para quem não tem equipe é fazer um acúmulo ali de circunstâncias e você num determinado dia abre, por exemplo, o EPROC São Paulo, que é o atual, e tem ali 20 intimações para você cumprir no dia. Meu Deus, é o dia inteiro peticionando, não vou ter tempo de fazer nada. E efetivamente, se for assim, não tem. Só que é uma ação muito fácil de dar vazão. Ou seja, ao mesmo tempo que entra muito no escritório, sai muito, porque o processo é muito rápido. Então, hoje, nós estamos aí com faturamento, aliás, com lucro líquido do escritório, tirando tráfego, gestão de tráfego, equipe, todo esse aspecto. Nós estamos com um lucro líquido dessa campanha em específico mensal de R$66.000. R$66.000. Exato. Apenas da campanha. Dessa campanha, só dessa. Que você investe quanto por mês? R$4.000. R$4.000. Qual que é o ROI que você tem? 15? O retorno sobre... O retorno sobre investimento.
de 15, fora que todos esses clientes, eles também te geram indicações. Perfeito. Esse é um aspecto muito importante. O tráfego não existe tá cedo ou tá tarde. Existe tá necessário, né? É imprescindível, não importa o que você faça. É imprescindível. Mas ainda assim, em qualquer profissão, a indicação sempre vai ser a melhor forma de captação de clientela. Só que um cliente daqui de Moarama não vai sair te indicando para 100 pessoas. Mas um criativo seu, na internet, com um tráfego assertivo, igual que a sua empresa faz, em 1 hora atinge 100 pessoas. E 100 pessoas que já estão se valendo da ferramenta Big Data para poder afunilar aquilo ali e já não ser uma pesquisa tão fria, né? Sim. E além disso, você não vai pagar pelas pessoas que você atingir, mas sim para as pessoas que entrarem em contato com você. Eu não vejo uma razão de ser de uma pessoa, de um advogado, não entrar. Não tem como. Efetivamente não tem como. Ao longo desse ano, o Igor, 2025, você cresceu muito. Parabéns por isso, cara. Obrigado. Tamo Você também, eu tô muito feliz Eu por te você. admiro muito. Eu também te admiro. E conte pra nós como é que foi o processo de contratação, que você cresceu o seu escritório, hoje você tá num escritório, pô, bonitaço, todo estruturado, com móveis, né? Como que foi, assim, essas contratações? Porque, bom, quem empreende sabe que é muita coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Uhum. E crescer o negócio não é fácil. Não. Na verdade, o crescimento é algo muito complexo. E mais uma frase que eu levo para a vida é que, na verdade, o correto não é ordem e progresso. É progresso e ordem. Primeiro você cresce, depois você organiza. Então, para ser bem sincero com você, as campanhas tomaram uma proporção que o escritório hoje não está 100% organizado. Não tá. Sei como é. Não tá, porque, cara, é tanta rotatividade, Jonas, é tanto dinheiro entrando. Para você ter noção, eu sou o único dono, não tenho sócio, né? Todo mundo que trabalha ali é na condição de estagiário, de advogado associado, que é diferente. Uhum. É um termo bonito para não ser CLT, para você não ter que pagar as condições ali trabalhistas pro cara. Sim. Ele ganha mais também que um CLT, óbvio, né? Vai variar de acordo com a competência e produtividade de cada um. Uhum. E o fato de contratação, eu sempre procuro saber a índole da pessoa. Na minha opinião, não existe profissional bom que é má pessoa. Então, você tem que ver se as condições da pessoa ali efetivamente se compatibilizam com a cultura da sua empresa. Uhum. O nome é escritório de advocacia, mas é uma empresa assim como qualquer outra. Exato. Muito bom. Igor, hoje você está lucrando R$60 mil por mês. Com uma campanha, tem 4. Com uma campanha, tem 4. Tem 4? Tem. Compartilha conosco, então, o resultado dessas 4 campanhas, cara. Nós tivemos um faturamento. Faturamento é bruto, e depois vamos dar uma conversada sobre margem de EBITDA, né, se tiver esse tempo. Mas o faturamento está na casa dos 5,2 milhões, né? Nesse período de campanha, com uma margem de EBITDA. Para você, advogado, margem de EBITDA é um cálculo de margem sobre o seu lucro. Para um escritório de advocacia, qualquer inteligência artificial vai te falar que que a margem está entre 20% a 40%. Acima de 30% é efetivamente bom e sustentável, 40% já seria ótimo. A margem de EBITDA do meu escritório está em 72%. Nós temos uma taxa de conversão muito alta. Aquela moça que namorava o Marcos Paulo, que é Betina, a margem de conversão dela, de lead fria, é 4%. Uhum. A margem de conversão do escritório é em 18%, e a partir da reunião, o cliente que passou por uma reunião comigo ou com a minha equipe, a margem de conversão é de 72%, ou seja, de 10 reuniões, 7 são contratos fechados. Então, hoje nós estamos com uma métrica muito, muito, muito boa. E em relação a valores, eu já comentei sobre essa circunstância digital, né? E a contrário senso, eu havia dito antes que o problema do advogado recém-formado é que pessoas não querem advogados novos atuando em causas milionárias. Uhum. Mas a partir de um momento
que, por exemplo, nós viemos de cidade pequena, todo mundo aqui sabe quem é todo mundo. Então, meus pais são nascidos e criados aqui, então todo mundo conhece a minha família, a família Cabral, todo mundo sabe quem é. Então, quando você vem do baixo e você começa a atingir um patamar muito elevado, as pessoas começam a despertar olhares diferentes sobre você. E querendo ou não, a forma com que você se veste, o carro que você anda, é a sua forma de comunicação antes mesmo de você abrir a boca. Por consequência de toda essa alavancagem, essa exponencialidade do digital, nós assumimos causas que eu fui contratado como um contrato personalíssimo para eu atuar única e exclusivamente eu, não transferi nada para a equipe. Contrato de divórcio, por exemplo, de 196 milhões, com um contrato de honorário de 5% sobre os 196 milhões. Tiveram inventários, enfim, ultrapassando a casa de $500 milhão. Então, é efetivamente... Isso pelo networking. Cara, eu não sei se é efetivamente pelo networking, né? O meio que eu estou inserido hoje, obviamente, é muito melhor do que o meio que eu vivia, né? Há 2, 3 anos atrás, isso sem sombra de dúvida. Mas eu acredito que a forma com que eu me porto, que hoje eu me comunico melhor, a forma com que eu consigo transmitir segurança para o cliente e a forma com que as coisas aconteceram na minha vida, mostra para ele que apesar de ser um moleque, de ser um advogado moleque ou um moleque advogado, sim, eu possuo competência mais do que o suficiente para ganhar a causa dele. Boa. E efetivamente foram ganhas. Boa. Vamos fazer uma comparação então, Igor. Qual que foi o seu faturamento do ano passado? O faturamento total do ano passado é porque hoje eu sou prolabore do escritório, né? Não dá pra pegar tudo isso pra mim, senão eu gasto tudo em carro. Sim. O faturamento do ano passado eu não era prolabore. O lucro eu ficava com tudo. Mas o faturamento do ano passado foi em torno... Não foi baixo. Não foi baixo não foi ruim. Eu já ganhava em torno de uns 25, 28 mil reais. Mas hoje o meu prolabore é mais que o dobro disso. Neste ano agora de 2025. E vai aumentar agora. Eu mesmo aumento meu salário, né? É bom demais. Não aumenta. Boa. Ô Igor, cara, pra gente finalizar aqui então, tem mais alguma coisa pra complementar? Tenho. Tem? Sempre entenda, independente da sua profissão, que se você permanecer na sua zona de conforto, nada de bom vai acontecer. Se você tem a oportunidade, ou ainda que não tenha, faça um empréstimo. E comece. Eu coloco minha mão no fogo pela empresa desse cara aqui, pela cultura que a empresa dele tem e pela forma com que ele treinou todos que compõem esse ecossistema aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e daqui a um ano vai ser você sentado nessa cadeira aqui contando seu relato de vida sobre a exponencialidade do seu negócio. E além disso, para você, colega advogado, que quer entender melhor na prática como eu ganho tanto dinheiro hoje, apesar da pouca idade, apesar do baixo investimento, apesar de começar sem qualquer estrutura e sem um pé de meia, eu tenho uma mentoria em que não é digital, ela é prática, e eu pego na tua mão e te ensino, ponto por ponto, tudo o que eu faço, como que eu faço, por que eu faço, com métricas estabelecidas desde o início até o final, com inclusive roteiros para a criação dos seus criativos, para que você possa captar clientes através do tráfego pago feito com a empresa dele da melhor forma possível. Boa, muito bom, Igor. Tamo junto, cara. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer conversar com você. Desejo mais sucesso e cresça cada vez mais. Tamo junto. Fechou? Obrigado, gente. Tchau, tchau.